A paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Lição de Vida. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pela sua audiência. O nosso Senhor Jesus possa abençoar você e toda a sua família. Lembre-se que só Deus, só Ele, pode nos ajudar em todas as nossas circunstâncias e problemas. A sua palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Fique, portanto, conosco. Deus há de falar ao seu coração através do testemunho que você vai ver e ouvir a partir de agora. Seja, portanto, bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, ao Lição de Vida de hoje. Eu quero convidar você para juntos lermos a Bíblia, a Palavra de Deus. E o versículo que foi sugerido pelo nosso entrevistado de hoje está em Naum 1:7 e diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Hoje nós vamos conhecer a história, a trajetória do pastor Eurico. Esse você já conhece. Ele não nasceu em um lar evangélico. Deus fez grandes coisas em sua vida. O Senhor lhe tem chamado para a obra, também lhe concedeu experiências únicas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele é pastor da casa do Senhor e está aqui para nos contar os feitos de Deus na sua existência. Pastor Eurico, é um prazer sempre tê-lo aqui no Lição de Vida. Seja muito bem-vindo. É um prazer, meu querido irmão. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Estar junto ao nosso irmão Rossano é um presente. Eu sou seu admirador de muitos anos, desde outras emissoras ainda no áudio, né? Isso, nós temos boas lembranças. E é claro, quando eu particularmente comecei a atuar na área de rádio, o Amado já participava e foi um dos meus também, posso dizer assim, ícones referenciais na área da radiofusão. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje, aqui na Rede Brasil. Quero aproveitar e dar a nossa saudação aos nossos estimados telespectadores que estão conosco, com certeza sendo agraciados com essa programação tão especial que todo dia está indo ao ar através da Rede Brasil, e são milhares e milhares de pessoas que são agraciados. Aproveitar também para saudar o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, uma referência hoje em boa parte deste mundo como um homem de Deus, uma pessoa que, eu digo boa parte porque onde é conhecido, claro, e nós louvamos a Deus pelo pastor que ele tem dado à sua igreja no estado de Pernambuco, que hoje tem dado prova de um homem digno, honrado, e que onde põe as suas mãos, Deus abençoa. Isso é notório para todo o Brasil e, como disse, para boa parte do mundo que o conhece, e até hoje nós temos o exemplo de nossa igreja, não só no Brasil, mas em outros países onde a Assembleia de Deus tem marcado presença, feito uma obra missionária especial, e nós louvamos a Deus pela liderança que Ele tem dado à nossa igreja. Amém. Bom, pastor, muita gente está interessado, está curioso por saber um pouquinho da sua história, mas antes de tudo, por que Naum 1:7? Olha, tem textos na Bíblia que marcam a gente. Claro, são muitos textos, cada pessoa tem vários, e claro, eu teria outros para citar, mas por que eu citei Naum 1:7? É porque nós não podemos esquecer daquelas pessoas que foram referencial para nós em nossa vida espiritual. Naum 1:7 é um versículo que eu acredito que, ao ser lido aqui, citado pelo meu nobre amigo nessa oportunidade, muita gente lembrou de alguém. Claro que esse alguém não fui eu, mas alguém que é um referencial, poderíamos dizer um apóstolo deste século, que Pernambuco tem o registro dele, que foi o pastor José Leôncio da Silva. Esse versículo era um versículo que marcava muito, às vezes que andamos com ele gostava muito, ele citava esse versículo, era naquela linguagem: meu filho, olha, continue crendo em Deus. Olha, Naum 1:7, viu? O Senhor é bom, uma fortaleza da angústia e quando você confia nele. Era aquele jeito que ele falava, com aquele carinho. E sabe, eu tive muitas oportunidades de estar com ele e isso marcou, até porque minha vida ministerial começou com o pastor José Leôncio. Então, isso marca a gente. É alguém que deixou saudades e um legado que jamais será destruído ou apagado. Então, Naum 1:7 tem história,
não só na minha vida, mas acredito na vida de muitas pessoas. Bom, a princípio o senhor não nasceu pastor. Aliás, o senhor nem nasceu numa família evangélica. Como é que foi a transformação, a chegada de Jesus para o senhor, para a família e o que Deus começou a fazer, enfim, a partir daí? Olha, na verdade, meus pais, sempre católicos praticantes, a minha mãe, à época, professora, eu lembro que criança, ela levava os alunos da escola, às vezes levava para a igreja católica, para as missas, e eu me recordo de uma vez que o padre, ele resolveu falar algo que ele falou correto. Ele disse para as crianças, meus filhos, apontando para as imagens que estavam nas paredes ali da igreja, na cidade de Bonito, e disse, olha, isso aqui, essas imagens aqui, elas são figuras, isso aqui não é a pessoa. E ele tentou dar uma explicação lógica da coisa. E eu lembro que quando terminou aquela celebração ali, a minha mãe quase que bate no padre. E chamou de tudo que você imagina, que ele tinha que ser excomungado, que ele estava desrespeitando os santos. E olha, era aquela pessoa católica praticante, devota, e isso era algo muito difícil. Ela não gostava de evangélicos. Mas eu lembro da irmã, chamada Toinha, esposa do irmão Hermógenes. A irmã Toinha ainda é viva hoje, mora na cidade de Carpina, eu acredito que está nos assistindo, que ela acompanha o Brasil constantemente, eu mando nosso abraço, ainda está viva, também idosa. A irmã Toinha hoje mora em Carpina, mas era em Bonito que ela morava. E eu lembro que uma vez ela pediu à minha mãe, ela foi trabalhando com aquele jeito, que ela é uma pessoa muito dócil, e foi cercando com aquele jeito e pediu para me levar para a igreja. E até um dia que não deixava, minha mãe não deixava, um dia ela permitiu. E aí nós fomos para a igreja. Eu tinha de 5 a 6 anos de idade e eu fui para a igreja com ela. E eu lembro que naquele dia lá, o pastor, o nome dele era Cipriano Carlos. Ele tem família dele, hoje vive aqui em Recife. Eu lembro que ele disse, ô menino, você quer ser crente? Levante a mão. Eu confesso a vocês, eu não sabia nem o que era. E eu levantei as mãos e ele disse, então vamos orar por ele. E eu me lembro que naquele dia ele orou. E até hoje, as mãos foram levantadas e uma mão maior de cima segurou. Oh, glória a Deus. E até hoje, as minhas mãos vêm sendo seguradas pelo Deus que segurou naquele dia. E eu posso dizer, fui criado na igreja depois, minha mãe se converteu, um ano depois meu pai se converteu. Amém. E hoje toda a nossa família serve ao Senhor. E desde aquela época, nunca os meus pés trilharam o caminho do mundo e do pecado. Sempre servindo a Deus, criança, adolescente na igreja, jovem na igreja, casei na igreja, feliz da vida, com a esposa que casei, vivo até hoje, já passam de 30 anos de casado, completamos 31 anos, temos 4 filhos, todos na igreja servindo a Deus e feliz, porque Deus nos escolheu para estarmos servindo a Ele. E aí, nessa trajetória, Deus nos deu muitas oportunidades e experiências, e eu louvo a Deus, porque Ele, como ao meu querido Rossano e a você que está nos assistindo agora, Deus traçou um plano na vida de cada um. E com certeza, coisas boas, belas e grandes, Deus realizou, realiza e tem a realizar. E nós estamos aí, servindo a Deus. E vamos seguir servindo, porque de Deus eu não abro mão. Aleluia. Bom, após a conversão, evidentemente, algo o fixou, algo o fez não só convencer-se da veracidade do Evangelho, mas converter realmente o coração. A escola dominical ajudou, os círculos de oração ajudaram, o culto de doutrina, o culto do domingo à noite. O que ajudou o jovem Eurico, o adolescente, o jovem Eurico, a se firmar na presença do Deus? O que é importante? O que o senhor deixaria, então, para aqueles nossos telespectadores sobre a importância de estar estudando a palavra, de estar orando? Olha, todos nós lembramos de momentos marcantes da nossa infância. Quando meu pai se converteu, eu lembro que após terminar um culto,
ele estava na porta, o culto era numa casa, ele estava na porta e quando terminou se colocou era um antigo LP, tinha a última trombeta, lembra? Lembro. E aquilo estava lá tocando lá aquela mensagem, e de repente terminou o culto, ele chama o irmão Sebastião, que eu não sei se é vivo ainda hoje, ele era de Bonito, era diácono na cidade de São Lourenço ultimamente, e ele esteve muito doente, eu não sei, não tenho informação dele recentemente, mas ele estava dirigindo o culto. E foi que, aí meu pai disse para ele, ô Sebastião, conheci ele, já tinha terminado o culto, eu quero ser crente. E todo mundo já havia saído, e então, ele, naquela época tinha os cornetas, né? Então ele pegou o microfone, ligou o microfone, irmão, volta, que seu João agora aceitou Jesus e volta. Aí foi aquela festa, aceitaram Jesus. E aí daí para frente fomos seguindo. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito assim, voltada, ela era muito carola, mas também quando se converteu ficou também crente bem fervorosa. E aí foi aprendendo na igreja, e aí a nossa adolescência foi crescendo na igreja, e sempre o culto doméstico, ensinando a palavra, era obrigado a cantar, ler a Bíblia, antes de dormir tinha que ler. Eu tenho Bíblia hoje em casa antiga, que é rasgada, que eu dormia babando em cima assim, então rasgava as páginas e tal, porque tinha que ler. Então, isso aí virou prática, né? Aí crescemos, depois não tinha mais que forçar, a gente já fazia costumeiramente e tal. E isso nos ajudou bastante. Escola dominical, círculo de oração infantil, é algo que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um trabalho que é de grande valia. Ela trata as pessoas, desde a criança ao mais idoso. Isso é lindo, porque todos são valorizados dentro da casa do Senhor. Se hoje nós temos esse trabalho sendo feito, claro, vamos lembrar que lá atrás ele vinha sendo feito. Se a forma de fazer não era como hoje tem muito mais, evoluiu em vários setores do conhecimento, as didáticas evoluíram. Naquela época era algo assim mais, diria, bem genérico, mais, né? Genérico, uma coisa bem antiga, mas funcionava. A Igreja Assembleia de Deus sempre valorizou as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos. Todos se ocupam na casa de Deus. Isso é algo que é marca registrada na Igreja Assembleia de Deus, principalmente aqui em Pernambuco. Hoje, quem vai à nossa igreja, eles podem ver que a criança tem espaço, o adolescente tem espaço, o jovem tem espaço, os adultos e, claro, terceira idade não, hein? Não olhe nem para mim com essa cara. Melhor idade, tá? A idade da experiência. Essas pessoas que viveram, que têm experiência para dar e vender, hoje também são valorizados. Os cultos aí que nós chamamos de PROAT na nossa igreja hoje, uma coisa linda, sabe? E nós louvamos a Deus que o nosso pastor, o pastor Ailton, ele incentiva, ele dá essa força. Então todos se sentem valorizados. Então isso é comum na nossa igreja. Então isso favoreceu a todos nós, lá naquela época, com outros pastores, mas vem crescendo e hoje, graças a Deus, a nossa igreja trabalha. Olha, eu costumo dizer, hoje, falando de hoje, eu digo em muitos lugares, no Brasil, fora do Brasil, onde chego, que as pessoas às vezes criticam as igrejas, há uma certa, às vezes, fobia com as igrejas. Mas olha, gente, se não fossem as igrejas, que desgraça não estaria acontecendo entre a sociedade? Até porque, observe, quantos jovens, adolescentes, jovens hoje, são trabalhados. Eles não são obrigados, forçados, não. Eles estão voluntariamente ali porque eles aceitaram, eles creram no Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E se o Evangelho não transformar, nada mais transforma. E a Assembleia de Deus, ela preza, ela prima por isso. E eu louvo a Deus porque, apesar das didáticas que nós temos hoje, os vários tipos de programas que temos dentro da igreja para crianças, jovens, adolescentes e idosos, mas já naquela época nós também éramos usados. A criança tem oportunidade para cantar, para testemunhar, o adolescente, e era lindo. Eu comecei tendo oportunidade para falar, para pregar, na igreja como adolescente. A primeira coisa que eu aprendi, eu comecei a aprender música na igreja. Toquei em banda da igreja, conjuntos de igreja, tudo na igreja. Quantos adolescentes jovens da minha época, eles estavam ali na igreja aprendendo. Os da minha época, quem não lembra do saudoso maestro Manuel Xavier,
que aí fazia um grande trabalho aqui em Recife. Ele trabalhou esses adolescentes, crianças, porque depois, na minha adolescência, nós viemos do interior para a capital. E aqui continuamos na igreja. E até hoje, claro. E aí, eu estudei na escola secular na igreja. Minha segunda série, a primeira foi no interior, mas quando cheguei aqui, a segunda, foi na antiga igrejinha, era um templo ainda de taipa, eu acho, lá na Guabiraba, era a Igreja Assembleia de Deus da Guabiraba. Eu estudei ali, a professora era, acho que a professora Glória, Helena, são vivos, moram na Guabiraba hoje. Então, eram professores naquela época, a escola da Assembleia de Deus, nós estudávamos dentro da igreja, nos bancos da igreja, não era nem carteira escolar, era com caderninho, era uma escola mesmo, mas um caderninho na perna aqui, escrevendo aqui. Era assim que nós estudávamos. Eu fiz a segunda série, terceira ali, quarta série ali. Então, foi assim que nós estudamos, fazemos essa parte. A igreja fazia também esse social. Então, tudo dentro da igreja. Então, Deus nos abençoou. Depois nos envolvemos com os trabalhos da igreja, já como adolescente, jovem, depois campanha evangelizadora. E depois vem a fase em que você vai ficando jovem, né? De repente apareceu uma jovem aí que se interessou por mim, né? Me achou bonita, hein? Amém. A jovem mais linda do mundo, a minha querida esposa Lígia, casamos. E aí, sempre envolvido na igreja. Depois, cooperei como auxiliar de trabalho, diácono, presbítero. E como presbítero, o pastor Leôncio, nós trabalhávamos muito, depois ele me chamou de ficar em Casa Amarela, depois de Casa Amarela, Camaragibe, depois me chamou para ir para o interior. E aí eu fui para o interior, com 29 anos de idade, naquela época era assim, muito novo, era costumeiro as pessoas irem para o campo pastorear com 50, e depois ainda foi como presbítero? Aí fui como presbítero para a cidade de Altinho, e lá passamos 4 anos. E trabalhei lá, ainda era presidente do pastor Leôncio. Depois de 4 anos eu fui transferido para a cidade de Moreno, que ainda foi com o pastor Leôncio. Depois veio a presidência do pastor Ailton, fiquei mais alguns anos lá. E depois fui para Palmares, passamos 12 anos em Moreno, 12 anos. Depois fomos para a cidade de Palmares, e cooperando com o pastor Ailton, tanto lá e também na mesa diretora da nossa convenção, sempre servindo a nossa igreja, ao nosso pastor. Depois veio os projetos da igreja, que são muitos, e dentre eles o projeto Cidadania, que aí é o projeto Cidadania que todos conhecem, onde a igreja, não é que a igreja resolveu se politizar, não é isso, não. A igreja como instituição, ela tem seus direitos e seus deveres a cumprir. A igreja no contexto espiritual, ela não depende de política, nem de homens, ela depende de Deus. Mas Deus deu pastores à igreja, isso se trata da questão sacerdotal e administrativa. E nessa parte, a igreja como instituição e organização, ela sim tem a sua linha que tem que ser cumprida. E aí, com os problemas da igreja, entidade da organização, que começaram a surgir, as necessidades nas repartições e tantas outras situações, foi quando o nosso pastor acordou para a realidade. Sabe, era muito difícil para a gente. Eu acho que muitos irmãos não se sentiam bem. Às vezes, esse mundo assim político ele é muito controverso e às vezes ele é mal também, sabe? Há muito jogo. E as pessoas, às vezes, com a capinha de bonzinho, eles sabem criar dificuldades para oferecer facilidades. E quantas vezes nós tivemos problemas, nosso saudoso pastor Zé Luiz, por exemplo, que cuidava da engenharia da igreja, quantas vezes não conseguia passar do balcão para dentro ali, os projetos da igreja, construções, essas coisas. Haviam dificuldades. De repente tinha que se pedir a um político para ele tentar intervir. E aí, o que é que acontecia? Eles ajudavam. Mas, quando chegava na época de campanha, tinha um preço, né? Ele vinha aos nossos cultos. Imagina aquele irmão sentado com a esposa dele lá, a família. De repente chega aquele candidato, às vezes o camarada com de lado uma mulher que não é a dele, não é a esposa dele, uma carteira de cigarro no bolso, fedendo a uísque, cachaça, bebida alcoólica, né? Uma linguagem que deixa a desejar. E às vezes tem que apresentar aquele cidadão, claro, por respeito e consideração pelo que ele havia feito. E muitos irmãos não se sentiam bem. Foi quando a nossa igreja acordou, e aí sim, o nosso pastor resolveu, junto com a convenção, tomar essa decisão de pararmos e analisar os pés no chão, sem nenhuma pressão. Ora,
Se qualquer segmento tem o seu representante, por que é que a igreja não tem? E aí sim, passou a igreja a defender esse projeto de cidadania, onde eu fui indicado, e também na época o presbítero Adalto, e a igreja deu feedback, deu a resposta, e foi provado que se consegue fazer esse lado político sem aquela coisa que acontece no cenário político lá fora. Nós fazemos um trabalho e até a própria campanha, ela não é feita como lá fora. Não existe tomar lá, me dá cá. Não. É algo de conscientização da representatividade. É isso que fazemos hoje. Então, nós louvamos a Deus pela missão que estamos hoje. Mas eu estou deputado hoje, mas eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e essa eu não troco por nada, tá? Servindo a Deus, Deus tem nos abençoado. As experiências como pastor foram muitas, e hoje também temos outras nessa outra missão que estamos. Eu e outros programas tive a oportunidade de contar aqui algumas no campo. Eu passei há poucos dias num local aqui na área de Jaboatão, entrando uma estrada que sai lá no Cabo. E eu passei numa casa que eu lembro muito bem. Um dia, eu era pastor, estava pastoreando ali em Moreno, e eu fui visitar uma pessoa, uma recém-convertida. Aquela irmã matutinha lá dentro dos matos. E algo marcou, sabe? Aquelas coisas que acontecem, que a gente vê a grandeza de Deus. Nós fazíamos um trabalho de evangelização, levávamos as pessoas para a cidade, e para os cultos, mesmo não crente, e as pessoas iam se convertendo, e dentre elas uma se converteu, e eu me lembro que eu fui fazer uma visita. E eu cheguei lá, me permita falar a linguagem dela, cheguei lá, ela estava muito animada. Ô pastor, eu estou muito feliz com o meu Jesus, tá? É porque eu fui crente, né? Então eu fiquei ouvindo que o senhor dizia na igreja que Jesus cura, na hora, Jesus e cura, e na hora da coisa difícil a gente clama para Jesus, Jesus resolve. E ó, eu estava aqui. E esse netinho aqui, aí trouxe um menino. E disse, esse menino estava com um problema muito sério, que ele tinha uma laranja aqui. Isso era um caroço lá. E era aquela coisa grande. E eu preocupada que a gente com essa dificuldade de conseguir fazer a operação. Aí teve um dia aqui de noite, aí depois que eu fui crente agora, aí ele botou para gritar de noite que dor. E aí eu peguei, botei ele no braço, aí o que é que eu faço? E que não tinha ninguém aqui, realmente não tem casas perto, o que é que eu vou fazer? Aí eu resolvi fazer o que eu aprendi lá. Eu comecei a falar, ô Jesus, e não foi dito lá que, não falou na igreja lá que o senhor cura, então eu quero que cure meu netinho agora. Não pode ficar assim não, ele não vai morrer não, eu não tenho como sair daqui agora não. E eu fiquei falando desse jeito, e sai daqui a pouco parou de chorar, dormiu, e quando eu procurei, a laranja desapareceu, que era um caroço que ela chamava lá. Então desapareceu. Então, e mostrou lá o menino, eu fiquei olhando, e realmente as pessoas sabiam do caso, conheciam aquilo ali. Então, são coisas que acontecem, porque milagre não se explica. A fé, ela é algo que remove. Não é só montanha, remove qualquer coisa. Deus é Deus. Então, e tantas outras que nós vivemos, tantos momentos especiais na presença de Deus. E é claro, não deixei de estar na presença de Deus. Essa história que alguns... Não, pastor Eurico deixou de ser pastor agora para ser deputado. Não vem com essa não. Eu sou crente, tá? Então, eu continuo sendo crente e onde estou. Eu louvo a Deus porque lá em Brasília, dou meu testemunho de crente, desafio qualquer um, vai lá em Brasília, vai lá, sem estar comigo. Chega lá e pergunta no meio dos deputados, vai na bancada, olha, o deputado pastor Eurico aqui é crente? Qual é o deputado aqui que não falta culto? Qual é o deputado aqui que marca presença? Vai lá, não vai comigo não, vai sozinho. É bom que as pessoas dêem testemunho da gente, até porque eu não faço para aparecer. Eu não vou no culto para tirar foto e propagar que estou no culto. Não é isso não. Então, porque tem pessoas que se dizem crentes, nunca vão num culto. Nós temos 100 deputados lá. Para ter 10 no culto é difícil. Mas eu louvo a Deus que a quarta-feira nada me tira do culto. Salvo se eu tiver alguma missão da Câmara fora, externa, alguma coisa. Mas aí, raramente, eu vou estar ausente. E quando acontece de eu estar ausente,
Alguém que trabalha comigo chega lá com um ofíciozinho justificando minha ausência, porque eu valorizo aquele trabalho, porque é um trabalho para Deus também. Aleluia. Amém. E eu fico feliz com isso. Amém. Bom, pastor, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais pastor Eurico aqui no Lição de Vida. Aguarde. Muito bem, estamos de volta com o programa Lição de Vida aqui pela Rede Brasil e hoje conversando com o pastor Eurico. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, nós queremos falar com você, você que está em casa, você que está nos assistindo. Deus tem falado ao seu coração através dessa programação. Você também pode trazer o seu testemunho aqui para o Lição de Vida. Você pode mandar a sua história para a nossa produção. Pode interagir conosco através da fanpage da Rede Brasil no Facebook, que é o Rede Brasil TV. E pode mandar também o seu e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, isso sem cedilha e sem tio. Ou, se preferir, pode mandar também uma cartinha para nós. Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50090000. E também pelo nosso WhatsApp, o número está aí na tela da sua TV. A gente continua então conversando com o pastor Eurico. Pastor Eurico, crente deputado ou deputado crente? Como é que a gente poderia trabalhar essa situação? Olha, eu sou crente, tá? E estou deputado. Uhum. São fases da vida, né? Acho que todas as pessoas têm momentos na vida. Claro, todos sabem que a minha vida, quem me conhece na igreja, da forma como sempre trabalhamos, voltado exclusivamente à obra de Deus. Como eu dizia anteriormente, esse é um projeto da igreja, um projeto que resolveu ter alguém na representação legislativa. Então, estou eu aqui, eu estou em Brasília hoje, o evangelista Adalto está aí como deputado estadual, a nossa irmã Aimee está como vereadora de Recife, e temos outros aí que agora nesse pleito foram eleitos, como a irmã Babato lá em Jaboatão, o irmão Algério está em Olinda, e tantos outros aí que fazem parte desse projeto. Mas estamos para somar. Minha prioridade é servir ao Senhor. E para servir a Deus, você serve onde você estiver. Falando em serviço, é verdade que na Câmara de Deputados existem deputados que, por perceberem a sua postura, chegam ao Senhor e pedem oração, pedem recursos espirituais a um pastor? Graças a Deus por isso, né? Na verdade, eu louvo a Deus porque nós temos conseguido o respeito e a consideração de muitos parlamentares. Também, claro, eu respeito a todos eles, não entro na onda deles, não é que eu seja você ignorante, estar lá, ser aquela pessoa trancada, fechada, não, numa boa, respeito todo mundo, mas exijo que me respeitem, porque cada pessoa tem a sua forma de ser, de agir, tem a sua questão pessoal, devocional, espiritual, e eles sabem da minha postura como é que é. Eu louvo a Deus porque é bom quando alguém chega e pede oração pela família. Quantas vezes já tive que entrar em gabinete e orar por aquele deputado, companheiro, que chega ali e tal, mas eu queria falar contigo, tá, para a situação assim, assim. Ora, por que ele chegou para falar isso comigo? Então ele não me vê só como deputado, ele me vê também como alguém diferenciado, alguém que tem a posição do instrumento de Deus. Eu louvo a Deus por isso, eu não me canso de falar de Jesus, temos um culto lá, vários deputados têm participado sem ser evangélico. Semanal? Sim, todas as quartas-feiras de manhã estou lá. Eu não falto o culto, nada me tira do culto, das 8h30 às 9h30 nós estamos ali nesse culto. E eu louvo a Deus, já teve vez de eu estar lá, o único deputado era eu, mas olha, aliás, eu sou da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus, uma vez eles falam lá, não se preocupe que a gente cultua às vezes sozinho também. Então, louvo a Deus por isso. E é muito bom servir a Deus. Amém. Bom, de vez em quando a gente vê uns empurrões, uns pontapés, né?
umas coisas meio diferentes lá. O Deus isenta o senhor ou o senhor está ali no meio também? Meu amigo, Deus protege. Agora, é claro que as pessoas não respeitam, eles misturam as coisas. Os movimentos ativistas, eles são assim, eles agem muito por impulso e por emoções, né? E nós temos que ter muito cuidado. Eu tive há poucos dias, em um dos momentos lá, nós tivemos dificuldades. Havia um pessoal do movimento ligado ao pessoal do candomblé, estavam lá. Eles falam das religiões afro, né, afrodescendentes, povos de matrizes africanas. Então eles estavam lá e eles iam ter uma audiência lá, eles estavam muito revoltados, falando muito contra os evangélicos. Eu entrei na reunião porque como deputado e havia uma audiência pública aí e deputados iriam participar. E eu me lembro quando fui entrar, não queriam que eu entrasse, não, mas... Olha, por que não? É porque é deputado evangélico, estão falando contra os evangélicos, vão ter que ouvir alguém para defender os evangélicos aqui. E eu me lembro até que teve um que deu uma tapinha nas minhas costas lá, que eu saí, quando eu entrei, porque é o segurança, a prioridade era os deputados. Então quando eu passo, o cara bateu lá e vai lá, ainda chamou assim, pastorzinho, fala com o teu Deus que a gente vai falar com os orixás da gente. É pesado, mas a gente entra calmo, fiquei ali, baixei a cabeça, fiquei orando. E é algo muito importante, Deus nos controla. Amém. Tem hora que você tem que ser contundente mesmo, mas tem hora que você vê que a guerra espiritual você tem que vencer com as armas espirituais. Discernimento nesse sentido. Isso é algo que a gente enfrenta. O movimento ativista homossexual tem feito muitas barbáries ali. Uma das audiências, nós estávamos lá, por nós não concordarmos com a questão do casamento homoafetivo e também com a questão da ideologia de gênero, estava em discussão, porque eles querem, de qualquer forma, conscientizar as crianças, né, que menino não nasce menino, que menina não nasce menina, que você nasce um ser e depois você vai desenvolver a sua sexualidade. E depois houve um certo tumulto e na hora de sair, tiveram que os seguranças tirar a gente pelas portas de trás da sala. E aí houve muito empurro, chute, levei chute, tal, cortei a perna. Mas depois a gente entende que é aquela emoção daquele povo. E vamos para frente, é assim mesmo. Às vezes tem que, se tiver que apanhar para defender os princípios e valores, nós vamos apanhar. Essa é a verdade. E entendemos que as pessoas, eles misturam muito as coisas. Eu tenho sempre dito, nós lutamos pelos direitos humanos. Mas tem momentos que parece que as pessoas lutam mais em vez de lutar pelos direitos humanos, dos humanos direitos, lutam mais pelos humanos que não são direitos, querendo aplicar os direitos humanos. É uma situação difícil. Pessoas de todo tipo aí, eles, às vezes numa minoria, querem exigir que a maioria se dobrem a eles. É uma falta de consideração e até às vezes de saber separar as coisas, isso que eles não fazem. Esses grupos ativistas têm sido um prejuízo terrível para a nossa democracia. Mas nós vamos lutando e fazendo a nossa parte. Nós respeitamos as pessoas em qualquer de suas práticas. Eu não posso jamais chegar para o camarada que está fumando droga, usando droga, fumando maconha, puxando uma pedra de crack. Eu não posso chegar a pegar o pescoço e dizer, você não vai, não, é problema dele. Se eu puder conscientizá-lo, eu vou fazer. Mas eu não posso proibir ele de fazer o que ele quer fazer. Então, se ele quer se acabar na bebida alcoólica, é problema dele. A gente vai lutar para que ele não... Vamos tentar conscientizá-lo. A questão do movimento ativista homossexual, ora, eu não posso jamais pegar na garganta aí do camarada que é homossexual, ou que seja o lado feminino ou masculino, não importa, homossexual, dizer, não, você não, se ele quer, é um direito dele. E a gente respeita, eu não tenho nada contra a pessoa. Nós não aceitamos é que eles queiram impor para a gente que nós estamos errados e que eles estão certos, e que nós devemos nos igualar a eles, ou praticarmos o que eles praticam, não. Ou aceitarmos naturalmente aquilo que aí, com os princípios evangélicos, cristãos e divinos, que nós andamos abalizados, nós aceitamos, não. Com naturalidade, não. O casamento, não. Casamento é algo que a gente tem que pensar diferente. É uma instituição divina, é um sacramento divino, isso é diferente.
Isso é para homem e para mulher. Isso é o que se entende constitucionalmente, inclusive. Mas, lamentavelmente, não. Tem nada a ver. Gente, nós não somos a favor disso aí. Legalizar drogas. É bem, não sei o quê, porque vai entrar imposto, vai entrar dinheiro. Ah, é? Então vamos fazer uma análise. Veja quanto hoje o Brasil gasta com os prejuízos oriundos da bebida alcoólica. Os acidentes, os problemas de doenças. Quando você vai somar o que o Estado gasta com isso aí, fica insignificante diante daquilo que eles chamam de arrecadação tributária. O Brasil arrecada 10, gasta 30. E aí? E sabe o que acontece? O prejuízo só fica para o governo, para o Estado. As empresas não sofrem nada. Qual foi a empresa produtora de bebida alcoólica que pagou alguma multa porque fulano embriagado matou, atropelou, provocou acidente, ou então fulano está com problema de saúde? Não, isso não existe. Então, a bebida, ela vive, a indústria de bebida vive dos lucros. E o país, com essa besteira que arrecada tanto de imposto, gasta muito mais e fica com os prejuízos. Isso é na bebida, isso é no fumo, no tabaco, como se diz. Essa é que é a situação. E aí agora querem legalizar drogas. Isso é absurdo, gente. Os países que fizeram isso estão na desgraça. Então, lá estou eu agora vivendo essas experiências. Aquilo que nós combatemos aqui, temos que combater agora, inclusive tentando defender dentro da lei que querem mudar. Esse tem sido um grande problema. Uhum. Bom, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aqui de fora a gente percebe uma verdadeira fobia contra os evangélicos. Há percepção disso também com os evangélicos? Percebe-se isso, essa ojeriza pela Bíblia Sagrada, pelas coisas que são corretas, que são de Deus? Olha, eu divulguei aí vídeos aí, pessoas que puderam assistir. Eu falar, não, é o pastor Eurico que é contra. Não, eu mostro provas documentais, vídeos gravados, camarada dizendo que aí as igrejas são um circo, os evangélicos, a Bíblia é uma palhaçada e os evangélicos são os palhaços. Dizer que tem deles aí, tem vídeos rolando aí, que você vê o cara dizendo lá em audiências públicas lá, que Deus o livre o Brasil se tornar uma teocracia ou ser comandado por evangélicos. Se for possível, pegaremos até em armas para ir de encontro a isso. Gente, uma apologia à violência, à agressão às armas, mas ninguém vê isso. Então, essa é uma situação que cada vez mais se agrava, porque há uma revolta tremenda com o crescimento desses parlamentares evangélicos, aí eu separo, que têm compromisso com as causas de Deus e do bem da sociedade. Porque é muito comum alguém chegar lá com a bandeira evangélica e depois é o chamado jogo de cintura. Não, 4 anos se passa, eu tenho que livrar minha pele. Gente, eu não fui para lá para isso. Existem momentos difíceis para a gente, decisões que temos que tomar, que sabemos que vamos sofrer retaliações. O Brasil hoje vive uma situação complicada. Todos sabem que o Brasil não está bem. A maioria da população, ai de mim, se eu tivesse votado contra o impeachment. Imagina, se eu tivesse votado contra a cassação de Cunha, que situação seria a minha? Ficaria do lado da corrupção? Tudo bem, mas votar o impeachment não é tudo. Existem as sequelas que vamos ter que amargar, porque eles que estavam no poder saíram do poder, mas não foram proibidos de falar, nem de tentar catequizar as pessoas. E colocar da forma que eles acham, que eles entendem, da forma que querem, para boa parte da multidão dos brasileiros. Então o que acontece? Houve um impeachment? Houve. O Brasil está no fundo do poço, gente. Devendo. Meio mundo de situações atrasadas aí. E do jeito que a coisa vai, daqui a pouco vai ser um caos. Ora, a nota de credibilidade do nosso país lá fora, passando de 500 pontos negativos. Ninguém acredita no Brasil.
Perdemos em tudo, o Brasil foi lá para baixo. Assume Temer. Não vou discutir aqui a questão, uma pessoa de Temer. O governo, quem está comandando agora. Por força de lei, ele assume. Então ele tem que tomar decisões. Como consertar essa coisa que está completamente quebrada? Vai ter que haver empreendimento de esforço. Aumentar impostos? Jogar para o povo? Não. Aí nós iríamos apanhar. Tributar mais o povo? O Brasil não aguenta mais tanto imposto. Bom, aí vem agora o reajuste fiscal. Tá na crista da onda agora essa questão da PEC 241. Reajuste fiscal. Por que um teto de gastos? Como é que você pode ganhar 1.000 e gastar 1.500? Esses 500 você vai pegar de algum lugar, é o que o Brasil estava fazendo. Gente, se hoje houver... Olhe bem para mim. É muito fácil explicar a situação. 80% do que o Brasil usa hoje é dos próprios brasileiros. Você quer ver uma coisa? Imagina se hoje houvesse uma decisão mundial. Vou dar um exemplo muito claro para você. Dissesse assim, todos os países vão ter que devolver o dinheiro da população, dos trabalhadores e tal. Então vamos lá. Você vai ter que devolver poupança. Tem que voltar para a mão do dono, poupança. No Brasil, fundo de garantia. Quem tem investimento em vários setores do governo aí. Tudo que você tem aplicado, que está sendo comandado pelo governo, sob o domínio do governo, o governo vai ter que devolver dentro de 48 horas. Sabe quantas vezes você vai receber? Hoje? Nenhuma. Lembra da época de Collor que ele confiscou a poupança? Tua poupança está confiscada. Não declaradamente, você vai tirar. Porque você tira, mas o outro não vai tirar. Mas se todo mundo fosse tirar hoje, não tinha dinheiro. Essa é a verdade. Porque o Brasil está usando isso aí e não consegue pagar as contas. Ele usa o que se arrecada, usa os investimentos, pega dinheiro também emprestado e não consegue pagar. Então tem que normatizar aqui. Então aqui dentro não... Foi muita discussão com saúde e educação, nós quebramos cabeça com isso aí. Deixa a saúde e a educação ser tratada diferenciada aqui. Agora mesmo, com essa PEC, ninguém está falando isso. Todo mundo... O brasileiro não sabe como funciona a coisa. Por exemplo, qualquer gestor ele tem um percentual para usar dos recursos públicos na saúde, educação, segurança. Todos os setores é percentualizado, ele não pode passar daquilo não. Saúde é 13,7. Na PEC agora até aumentaram para 15, já vem 10 bilhões de aumento aí para a saúde. E o pessoal não fala sobre isso aí. Congelou? Não congelou nada. Você não pode gastar mais. Como é que se o Brasil arrecadou tanto, vai gastar esse tanto. Dentro disso aqui agora, saúde e educação está aqui dentro. Se você quiser alterar, você tem que mexer em outra cifra aqui dentro. Vai ter que mexer lá. Um ano depois, o que é que vai acontecer? Vai ser corrigida a inflação, tudo bem. Então, o que é que acontece com isso? Só com o anúncio dessa medida, a nota de credibilidade internacional para o Brasil já cresceu. Amanhã, se o Brasil estiver tendo recurso, ele pode impor ou baixar o juro. E o pessoal vai ter que aceitar, porque não, você não quer não, eu vou oferecer no mercado. Então você não quer, o outro quer. Agora, ninguém quer arriscar no Brasil. A coisa vai mudar. Isso é progressivo. Daqui a 10 anos, só a Previdência vai comer quase 70% do orçamento. Se não fizer nada, em 10 anos dá 120%. Acabou, gente. A coisa está complicada. As pessoas não param para discutir isso. Aí fica a minha situação. Se você vota de um lado, apanha. Se vota do outro, apanha. Então eu tenho que pensar o que é melhor para o Brasil. O Brasil não sou eu. Eu não tenho que pensar em mim agora. Eu tenho que pensar no contexto geral. E quem legisla não pode legislar em causa própria. Você tem que legislar pensando nas pessoas. Então pensar, como é que vai ser essa geração que está chegando aí? A minha mãe teve 13 filhos. Eu tenho 4. A sua teve quantos? Quantos você tem? Hoje é 2, 3. Ou seja, o que é a Previdência? Você tinha, antigamente, tanto assim de gente pagando a Previdência e tanto assim aposentado. Hoje, é tanto assim, tanto assim. A coisa mudou. Como é que vai ser esse negócio? É um pagando para um, era assim. Agora é um para 4, 5, 6. Como é que vai ser? O governo não vai ter como pagar. Vinha um caos aí para os aposentados. A situação está complicada. Sabe? O meu mundo era outro, gente. Eu vivia, no início dessa entrevista, lá na igreja, pastoreando, fazendo essa coisa boa e gostando, que é melhor para mim, tá? Aí vou para essa missão agora, aí ter que me deparar com essas situações, ter que tomar decisões que eu sei que vou ser entendido por um e por outros não. Para completar, todos estes que saíram, que estavam no comando do governo, são eles que se encabeçam agora. Esse partido que saiu do poder tem 5 mil blogs. Eles colocaram
três personagens, pessoas só para massificar propaganda em cima de cada deputado. Tem cerca de 3.000 pessoas trabalhando em cima de 513 deputados. O que o senhor falar agora vai ser analisado por... Eles entram nas minhas redes sociais e fazem a propaganda deles. É assim que eles fazem. Então, e as pessoas incautas não conversam, ninguém lê. O pessoal não lê. Se você perguntar, o que é PEC 241? O cara não sabe. Estou contra, acabando. O que é? Não sabe. Como é que está o Brasil? Não sabe. Então, essa é a situação, gente. Então, hoje, a minha vida, já que estamos falando de lição de vida, terminou virando um caos. Porque você está numa missão, tem que tomar decisões, e decisões que às vezes as pessoas não nos entendem, porque deixa eu considerar, não, todos não. Boa parte do cidadão, das pessoas, eles são imediatistas, eles querem solução. Então, eles querem soluções positivas, como também eles são imediatistas para provocar ou para propagar negatividade. Então, estão dizendo que nada não vai dar certo. Como é que não vai dar certo uma coisa que não foi feita? Se está tudo errado, tem que consertar agora. Então, vamos tentar aos poucos. Espera um pouquinho, vamos ver. Eu estou pronto para dizer errei. Eu não posso dizer que errei agora. Eu quero, se der errado amanhã, não, tá bom, nós tentamos, erramos. Errar é humano. Só que agora, eu tive que ouvir os maiores economistas do mundo que estavam aqui, no Brasil. Temos que conversar com todo mundo, para analisar, para tomar a decisão. A solução para o Brasil começa por aí. O Rio de Janeiro já disse, o Pezão já disse que não vai ter como pagar o 13º. Né? E porque, veja só, porque lá é a cópia do que vai acontecer com o Brasil. O Rio de Janeiro é a cópia do que vai acontecer com o Brasil. E olha que o governo enxertou um monte de dinheiro lá e não resolveu. Pode vir dinheiro de fora e não vai resolver. É uma bola de neve, gente. Lamento. É por isso que eu votei pelo impeachment, porque era isso. Essa era a realidade do Brasil e é a realidade que estamos vivendo. Temos que fazer alguma coisa. Mas o bom mesmo é estarmos conscientes de que estamos tentando fazer o melhor. Alguém pode criticar, falar, bater. Eu estou muito tranquilo. Eu não voto. Não vamos discutir isso. Temos aí um tempinho pela frente. O quadro vai mudar. E só tem uma solução. Se chama paciência. Mas é devagar. Amém. O Brasil está em crise. Agora, gente, quem está em Cristo não está em crise, está em Cristo. É melhor. Os problemas podem ser do tamanho que for, mas a gente confia em Deus e Deus nos ajuda a transpor toda e qualquer barreira. É verdade. Muitos países já passaram por várias dessas situações, talvez situações até piores. A gente passa a lembrar países que passaram pelas guerras mundiais, foram completamente destruídos e hoje estão soerguidos. Mas porque existiu seriedade, honestidade no seu comando? Esse é o grande problema. Só as pessoas têm na mão uma arma, que é na época de votar a eleição, eles decidirem quem vai votar. Né? Então, as pessoas às vezes votam porque fulano é bonitinho, porque fulano fala assim, porque fulano, eu gosto dele assim, ou então eu voto por fulano porque é amigo de Beltrano. Gente, a gente tem que parar para pensar o que é que queremos. Porque hoje nós estamos vendo quantas pessoas que estavam no apogeu da onda, aquela coisa, todo mundo elogiando, lá vai, hoje estão na cadeia. A maior corrupção está na eleição, as pessoas votam por benesse. Isso. Me dá que eu voto. Eu louvo a Deus, sabe, nossa, por esse projeto da nossa igreja. Sabe por quê? Eu tive 233.762 votos. Mas eu desafio uma pessoa que diga que eu paguei R$1 para ele votar. A gente trabalha a consciência da representatividade. Claro que eu sei que em dados momentos nós vamos ter algumas divergências até com o eleitor, porque ele pensa de uma forma. Então, a situação está assim, fulano quer que eu vote assim e o outro quer que eu vote assim. Mas tem eleitor meu, com todo respeito, eu respeito, que eleitor que votaram em mim, que ele ficou com raiva de mim, porque eu votei a favor do impeachment. Eu recebi quantas mensagens, o senhor nos traiu, não voto mais no senhor, o senhor agora pegou, foi contra, o senhor é golpista, não sei o quê. Essas pessoas, elas são pessoas que também são vitimadas por uma outra mídia que tem lá fora. Então,
que é que eu vou fazer? Mas se eu fico do lado deles, apanharia do outro lado. É muito difícil. É complicado. Pastor Eurico, nós temos mais 2 minutinhos. Então o senhor vai usar o seu poder de síntese, aquele poder. Em 1 minuto o senhor vai trazer uma palavra final para o nosso telespectador, no outro minuto vai estar orando por todos nós. Fique à vontade. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer à liderança da Assembleia de Deus, agradecer a todos que fazem a Rede Brasil também, aos que comandam aqui, o pastor Jefferson e todos que aqui trabalham, agradecer a todos que estão envolvidos para que esta bênção continue no ar, abençoando vidas. Nós louvamos a Deus por isso. Agradecer ao nosso telespectador que está conosco e dizer para você que o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ei, você confia em Deus? Olha, se você confia em Deus, Deus está olhando para você e está vendo em você alguém que ele diz assim, aquela confia em mim. E sabe, se você, se nós nos sentimos bem quando alguém confia na gente, a gente busca ajudar essas pessoas. Imagina Deus. Deus tudo pode, Deus tem o que você precisa, o que nós precisamos. E é Ele quem faz o impossível acontecer. A tua fé em Deus faz com que você possa triunfar sobre os maiores obstáculos da vida. Por maiores que sejam as ondas, por mais fortes que sejam as tempestades ou vendavais, olha, Deus está olhando para você. E se você confia nele, ele te conhece. E sabe que você não vai blasfemar, não vai reclamar, mas você vai crer, vai clamar. E clamando você vai estar dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu não posso, mas tu pode. Amém. Eu não sei resolver, mas o Senhor sabe. Ele vai estar dizendo, até para aqueles que queiram colocar um pouquinho de dúvida em cima dele ou dela. Não dá para entender você nessa situação. Ele vai dizer, calma. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A hora de Deus chega na vida daqueles que nele confiam. Continue confiando. Sigamos juntos, adorando e crendo no Senhor. Oremos. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estar, Senhor, no lar dos teus filhos agora. Te louvamos que através da Rede Brasil de Comunicação, Senhor, nós podemos chegar. Te louvamos pela vida de todos que estão trabalhando para que essa bênção chegue nos lares. Te louvo pela vida do meu irmão Rossano, por toda a equipe que aqui está, desde os câmeras, operadores, todos que aqui estão. Te agradecemos porque o Senhor é Senhor na vida de todos eles. E te pedimos por esta pessoa que está conosco agora orando. O Senhor a conhece, sabe dos seus problemas e suas dificuldades. E o Senhor é o Deus do impossível. Ó Deus, nós cremos em Ti. Jamais baixaremos, Senhor, a bandeira que hasteamos um dia da credibilidade em Ti. Vamos continuar com ela erguida, para que todos vejam que a nossa fé está firmada e que confiamos no Senhor. E que jamais abriremos mãos desta confiança. Aleluia. Ser com cada um dos teus filhos. Que a tua bênção, Senhor, que as soluções vindas de Ti possam estar na vida de cada uma destas pessoas que estão sintonizadas conosco agora. Nós te agradecemos. No nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Bem, o programa Lição de Vida de hoje chega ao seu final. Nós queremos agradecer a sua companhia, a presença do pastor Eurico no Lição de Vida de hoje. E não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor Jesus e até o próximo programa.